Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vinda ao canal Patrícia Santana. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Deixe seu like, não esqueça, comente e compartilhe com alguém que gosta de ouvir a palavra de Deus. Livro de Zacarias, capítulo 9, tem por título: O castigo de diversos povos. Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. E o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como os restos para o nosso Deus. E será como o príncipe de Judá, e Ecrom como um jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro, mar e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Capítulo 10 do livro de Zacarias tem por título: Promessas feitas a Israel. A partir do versículo 1 diz: Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, o Senhor que faz os relâmpagos. Lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins
têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, e serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trasloei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Até aqui foram os capítulos 9 e 10 do livro de Zacarias. Até os próximos capítulos. Deus abençoe.